Lauriélia de Víncula e estou muito feliz em te encontrar outra vez aqui nesse nosso momento e espaço onde procuramos aprender as coisas do jeito que Deus ensina. E o nosso tema de hoje é bem interessante. Nós vamos falar sobre saúde. Esse é um tema que interessa a todos, não é? Inclusive a Deus. Ouça esse texto das Escrituras. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse texto vem relatando o desejo de Paulo a Gaio, seu companheiro, mas também o desejo de Deus para mim e para você. E hoje nós procuraremos entender algumas das várias orientações que Deus dá sobre esse tema. E na verdade, Deus deixou várias orientações para que nós de fato pudéssemos desfrutar de saúde. E hoje nós vamos procurar entender e conhecer algumas dessas orientações. E para que nós possamos aprender de fato com Deus, eu quero convidar você para orar comigo. Pode fechar os seus olhos? Senhor Deus e Pai, obrigada porque o Senhor se preocupa com todas as áreas da nossa vida e quer nos ensinar em todas elas. E nós estamos aqui novamente porque queremos continuar aprendendo contigo. Envia-nos o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu conheço uma frase popular que é bem verdadeira e que você provavelmente já deve ter ouvido, que diz assim: nós somos o que comemos. E você pode comprovar isso ao perceber que quando alguém vai ao médico, faz os exames e descobre ali que doença essa pessoa tem, a primeira coisa que o médico faz é recomendar-lhe uma dieta que possa ajudar-lhe na recuperação. Percebemos então que a alimentação influencia diretamente na nossa saúde. E ora, você acha que Deus não sabia disso? Claro que Ele sabe. E é por isso que nós vemos lá em Gênesis, no relato da criação, Deus deixando aos primeiros seres humanos aquilo que eles deveriam comer. Olha, e saiba você que a dieta que Deus deixou evitaria todas as doenças, manteria aquele casal muito saudável. Eu quero ler para você qual foi essa dieta que Deus transcreveu-lhes. Vou ler Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Você percebe aqui que o que Deus propôs como cardápio para o ser humano e também para os outros seres da criação, ele dividiu certinho o que cada um deveria comer, mas todos tinham uma alimentação natural, não é? E simples também, mas que provia para eles todos os nutrientes. Eu percebo que na atualidade nós gostamos mais daquilo que é mais processado, mais industrializado, mas infelizmente por fugirmos dessa simplicidade que Deus orientou lá no início, muitas vezes isso cobra um alto custo de nossa saúde. É ou não é? Saiba você também que quando Deus deixou esse cardápio para os seres humanos, Ele não pensou apenas na saúde que nos proporcionaria, mas Ele queria também que tivéssemos prazer ao comer. Sim, Deus pensou que a comida deveria ser uma fonte de prazer saudável para o ser humano. E isso pode acontecer se fizermos uso dela de acordo com as orientações de Deus. É por isso que Deus se preocupou em fazer coisas tão coloridas, com sabores diversos, texturas e aromas tão distintos. Ele estava demonstrando carinho e cuidado para comigo e com você. Ora, nós encontramos na Bíblia o relato da existência de alguns homens que seguiram muito de perto essas orientações de Deus. Adão, por exemplo, o homem que Deus fez, ele viveu 930 anos. Seu filho Sete viveu 912. E assim outros homens também tiveram uma longevidade muito alta. Saiba você que eles viviam tanto assim porque eles tinham maior vitalidade, não existiam tantas doenças, seu DNA era mais forte, mas também porque eles seguiam de perto as orientações de Deus. Outras pessoas de sua época que não seguiam essas orientações não alcançavam uma idade tão grande assim.
Bom, precisamos nos perguntar então quando é que as pessoas começaram a comer de forma tão diferente. E principalmente uma coisa, não sei se você notou, mas a dieta original de Deus não havia carne. Quando é que as pessoas começaram a comer carne então? E essa resposta é relativamente simples. Após o dilúvio, nós sabemos que o planeta ficou todo destruído. Não havia vegetação. Então, Deus permitiu ali que Noé e sua família comessem carne para que pudessem subsistir ali naqueles primeiros instantes, até que eles pudessem colher alguma coisa e daí em diante voltarem à dieta mais similar possível com aquilo que Deus havia recomendado lá no Éden. E quando Deus deu-lhe essa concessão, falou também uma outra coisa interessante, que é importante que você saiba. Ouça bem: carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Deus havia permitido o consumo da carne, mas ele nunca permitiu o consumo do sangue. Na verdade, expressamente ele falou que o sangue não deveria ser ingerido pelos seres humanos. Além dessa orientação, havia uma outra que Noé já seguia e conhecia muito bem, e que nós vemos Deus reforçando ela anos mais tarde para o povo de Israel, e ela ficou registrada na Bíblia lá em Levítico capítulo 11. Seria muito interessante você conferir isso na sua Bíblia. Ouça só o que diz aqui no versículo 2. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e casco se divide em dois e rumina. Entre os animais, esses comereis. Deus está falando aqui então que não são todos os seres vivos que podem ser ingeridos. Dos quadrúpedes, ou seja, dos animais com 4 patas, ele falou que precisam ser aqueles que têm unhas fendidas. E rumina, que também é conhecido como remói. O animal de 4 patas que Deus permite que seja consumido, não que ele goste ou incentive, são os animais que têm essas duas características. Unhas fendidas e rumina ou remói é a mesma coisa. Você sabe que animais são esses? Pensemos juntos então em alguns animais e vejamos se eles se encaixam nessa classificação daqueles que podem ser ingeridos. Por exemplo, a vaca. A vaca tem unhas fendidas? Tem sim, você pode conferir aí na imagem. E ela rumina ou remói? Sim, você pode verificar que a vaca, depois que pasta, ela fica como se fosse mastigando o vento. Na verdade, é que a comida volta do seu estômago para a boca e ela está ali reprocessando esse alimento para melhor absorver os seus nutrientes. A vaca, então, pode ser consumida. Agora pensemos em um outro animal. O cachorro. Será que pode ser consumido? Vamos nos lembrar das características. O cachorro tem unhas fendidas? Ou não? O cachorro tem dedos? Não são unhas fendidas. Então o cachorro de fato não pode ser consumido. Pensemos agora então na ovelha. A ovelha tem unhas fendidas? Sim, ela tem. E ela remói ou rumina? Também remói ou rumina, assim como a vaca. Então a ovelha é outro animal que pode ser ingerido. Agora pensemos no porco. O porco tem unhas fendidas? Tem. E ele remói ou rumina? Não. Então, se ele não tem as duas características, ele também não pode ser consumido. De fato, aqui em Levítico capítulo 11, no versículo 7, Deus fala exatamente isso. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Olha que classificação que Deus dá para esses animais que não têm as duas características, imundo. Então, as características para os animais de 4 patas você já entendeu, não é? É só fazer esse teste com qualquer animal e você já consegue identificar se ele pode ser consumido ou se ele é imundo. Agora avancemos um pouquinho mais. Vamos ver agora quais são as características dos animais aquáticos, quais podem ser consumidos ou não. Deus fala aqui em Levítico capítulo 11, versículo 12 o seguinte: todo que nas águas não tem barbatana, e barbatanas são aquelas nadadeiras laterais, bem como o rabo do peixe,
e outras partes que não têm barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. As características, então, dos animais aquáticos que podem ser consumidos é que eles precisam ter barbatanas e escamas. Vamos novamente fazer aquele nosso teste. Pensemos, por exemplo, na traíra. Acho que a traíra é um peixe bem conhecido em todo o Brasil. A traíra tem barbatanas? Sim, ela tem. A traíra tem escamas? Também tem. Então a traíra pode ser consumida. Pense você agora na sardinha. Sardinha tem barbatanas? Também tem. Tem escamas? Tem. Então ela também pode ser consumida. Pensemos agora então na lagosta. A lagosta tem barbatanas? Não. E nem chega a ter escamas também. Então, de acordo com a regra que vimos aqui, a lagosta não pode ser consumida. O caranguejo tem barbatanas? Não. Então, ele também não pode ser consumido. Você conseguiu compreender que a análise é bem simples, essa classificação? Se o animal passar no teste e tiver as duas características que Deus deu, então ele pode ser consumido. Senão, ele é imundo. Deus também fala aqui sobre a característica das aves que podem ser consumidas e aquelas que não podem. Eu gostaria de simplificar aqui o princípio para você. Você pode conferir isso em Levítico capítulo 11. O princípio é esse. Todas as aves que fazem parte da família das galinhas podem ser consumidas. Aquelas que não fazem também são imundas. Então, galinha, codorna, perdiz, rolinha podem ser consumidas. Mas pato, gavião, urubu, ganso, esses, por não pertencerem à família das galinhas, são classificados como imundos. E é interessante que não é apenas Deus que nos alerta sobre o consumo dessas carnes. Algumas culturas mais antigas também advertem que estas são carnes remosas. Isso quer dizer que são carnes pesadas e de difícil ingestão, e a ciência também já tem comprovado que essas carnes podem trazer grandes riscos aos seres humanos por apresentarem toxinas, duplicarem os índices de inflamação, podendo desencadear alergias alimentares, entre outras coisas. Avancemos um pouco em nosso raciocínio. Ora, se Deus desaconselha o consumo de pato, porco, cachorro, por exemplo, será que nós poderíamos consumir e ingerir os derivados desses animais? Por exemplo, se eu não como porco, mas eu como bacon ou torresmo, pense comigo, isso é ou não é ingerir o porco indiretamente? Se o porco, que é a base desses produtos, é imundo, certamente o seu derivado também será. E essas orientações para muitas pessoas já pareceram estranhas e descabidas. Mas veja que por anos e anos, Noé e todos aqueles que escolheram observar as orientações do Senhor aqui na Bíblia foram poupados de grandes males que a cada dia a ciência tem comprovado que são reais, simplesmente por obedecerem o assim diz o Senhor. As orientações do Senhor nunca foram e nunca serão para nos privar de algo que fosse bom. Você se lembra que o desejo de Deus é que tenhamos saúde? É por isso, Ele é sabedor de como funciona todo o nosso organismo. Por conseguinte, é o mais indicado para nos indicar como cuidar bem dele, não é? Talvez, à medida que conversávamos, você percebeu que gosta e ingere algumas coisas que Deus falou que são imundas, não é? Por que você não experimenta então pedir a Deus que te ajude a parar de consumir essas coisas? Eu mesma já pedi para Deus que mudasse meu paladar em algumas coisas e Ele me ajudou. E eu tenho certeza que Ele pode e quer fazer isso com você também. Assim não parecerá um sacrifício e você não sentirá como se estivesse perdendo algo. Porque na verdade não está. Se Deus, o nosso Criador, disse que não deveríamos comer algumas coisas, é porque de fato não são alimentos para o nosso organismo. Existe ainda um outro importante aspecto que deve nos fazer pensar na nossa saúde, naquilo que nós ingerimos e como cuidamos do nosso corpo.
E é importante que você conheça esse outro ponto. Quero ler para você aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ouça bem, veja que séria é essa mensagem que Deus nos deixa aqui. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Acabamos de ouvir então que o nosso corpo também é santuário do Espírito Santo. Você sabe o que isso significa? Nós costumamos dizer que a igreja é a casa de Deus Pai, não é? Que Ele habita ali não porque precise, mas porque nós pedimos e consagramos aquele espaço de modo especial a Ele. Por isso vamos ali quando queremos ofertar nossa adoração. Bom, a Bíblia está nos dizendo que eu e você também somos igreja, também somos santuário. Só que em vez de ser de Deus Pai, é do Deus Espírito Santo. Agora pense um pouquinho. Será que uma igreja poderia cumprir com o seu propósito se ela estivesse toda suja, com teias de aranha assim na porta, com os bancos de cabeça para baixo e com um lixo em cima do púlpito, aonde é ministrada a palavra? Certamente não, não é? Por isso nós tomamos cuidado para que haja sempre um zelador, alguém que cuide, para que tudo esteja na devida ordem. Ora, a Bíblia acabou de falar que o nosso corpo é uma igreja. O nosso corpo é um santuário, santuário do Espírito Santo. E para a igreja, que é o seu corpo, o Espírito Santo deixou você como zelador. Nós precisamos cuidar, administrar desse corpo, não é nosso, é do Espírito Santo. E tem algumas coisas que nós fazemos, que nós ingerimos, que nós comemos, que na verdade são como se fossem sujeiras, aquela teia de aranha na porta, o lixo no púlpito. E essas coisas acabam nos trazendo doenças, mas mais sério que isso, elas acabam impedindo que o Deus Espírito Santo habite em nós. E Deus nos deixa essas orientações sobre o que comermos, coisas como, por exemplo, drogas, bebida alcoólica, cigarro, café, nunca deveriam ser ingeridos. Ainda que ingeridos em pequenas doses, eles atrapalham o bom funcionamento do nosso corpo, atrapalhando assim a permanência do Espírito Santo em nós, a comunicação que Ele gostaria de ter conosco. E é porque Deus queria sim ter uma comunicação mais clara possível conosco e quer morar dentro do nosso coração. Por esse motivo também, Ele nos deixou vários ensinos para cuidarmos do nosso corpo. E me chama a atenção que os mesmos cuidados que precisamos ter para que o nosso corpo esteja em condições de ser morada do Espírito Santo são também os cuidados que devemos ter para ter saúde e qualidade de vida. Tendo em vista esses altos privilégios que Deus nos dá, você não acha que vale a pena fazer algumas mudanças, quem sabe, na forma como você tem cuidado do seu organismo? Por que você não pede a Deus nesse momento que te ajude a ser um zelador fiel? Fale para Ele daquelas dificuldades que você tem, daquilo que você gosta de ingerir, que Ele falou que não é tão bom assim, e peça-lhe forças para mudar de atitude. Eu tenho certeza que Ele vai te auxiliar. Nos próximos vídeos, nós iremos tratar sobre outros cuidados que eu e você podemos ter com o nosso organismo. Coisas simples, coisas deixadas por Deus, para nós termos mais saúde e qualidade de vida. Por hoje eu fico por aqui, mas aguardo vocês semana que vem.